Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários, mantendo a nossa rotina de uma reunião mensal, na qual a gente discute temas que são sugeridos por nossos participantes, pelos que integram o SED, pelos que participam das nossas reuniões, os que têm demonstrado interesse no estudo de assuntos tributários. E aqui procuramos contribuir com isso, que entendemos que é a forma que temos de uma maneira ou de outra, aprimorar o nosso ordenamento, indicar um caminho, ou pelo menos uma possibilidade de caminho a ser seguido por quem estuda o direito e quer encontrar respostas nessa situação tão confusa, tão insegura que vivemos hoje. E o nosso tema para hoje é a alteração trazida pela Lei 14.112, agora do dia 24 de dezembro de 2020, que alterou a Lei de Falências, alterou a lei que trata do parcelamento do crédito tributário e também um pouco a lei que trata da cédula de produto rural. Aqui nós vamos pensar alguns poucos pontos. A lei é muito extensa, alterou muitas coisas, mas vamos pensar alguns pontos que entendemos relevantes para as questões tributárias. O ponto mais importante, a nosso ver, está no artigo 10A. O artigo 10A da Lei 10.522, que é a lei que trata do parcelamento dos créditos tributários. E tem uma relação direta com a regulação da recuperação judicial, porque ela tem, o 10A, exatamente uma modalidade diferenciada de parcelamento pelas empresas que estão nessa situação de recuperação judicial. E esse 10A trouxe algumas novidades, algumas questões que já foram trazidas antes por uma medida provisória, por exemplo, e não vingaram e agora foram novamente normatizadas. Como nós falamos, o 10A trata do parcelamento do crédito tributário pelas empresas que estão em regime de recuperação judicial. E a ideia que transparece, é uma ideia que transpareceu a mim, foi de que seria um acordão, um acordo, uma forma de tratar o crédito tributário de maneira mais conveniente para as partes, se aproximando da transação e logo em seguida falando especificamente da transação. Mas o 10A não fala da transação, o 10A é um parcelamento que traz uma variedade de parcelas, uma quantidade de parcelas maior do que o parcelamento ordinário, que são apenas 60 meses, traz a possibilidade de uso de parte do prejuízo fiscal, quer dizer, aquelas empresas que têm um prejuízo fiscal acumulado e ainda não o aproveitaram, podem aproveitar até 30% do valor para abater a dívida parcelada. Então, eu vou consolidar a dívida e me submeter a esse parcelamento, e o meu saldo devedor pode ser diminuído em até 30%, aproveitando o meu prejuízo fiscal acumulado. Essa, nós poderíamos dizer que é uma novidade boa, é uma forma da Receita Federal, do Fisco Federal, minimizar uma distorção que foi, inclusive, acatada pelo Supremo, que é de separar ou de travar, que a gente fala em trava de 30%, uma parte do prejuízo para não ser utilizado. Quer dizer, ela separou o resultado por exercício. Aquele prejuízo acumulado que estava lá registrado na contabilidade, do ponto de vista patrimonial, foi ignorado, aproveitando apenas 30% dele para abater o lucro do exercício no qual ele está sendo apurado, quando, na verdade, ele deveria ser aproveitado por inteiro. O não aproveitamento desse prejuízo implica
uma distorção na apuração do resultado do ponto de vista econômico contábil. Mas foi aceito, a União Federal insistiu muito nisso e o Supremo acatou a tese de que teria que ser um resultado por exercício. Nesse ponto, a lei nova traz vamos chamar assim, uma minimização dessa distorção, permitindo que parte desse prejuízo acumulado seja abatido no saldo devedor parcelado. E aí começam a vir os questionamentos. O artigo 10A também, inclusive, bem longo, com muitos parágrafos, diz que a empresa em recuperação judicial pode optar por outras modalidades de parcelamento. E aí começa a surgir a primeira dúvida. Ao dizer que as empresas podem optar por outras modalidades de parcelamento e dizer que desde que se submetam a um compromisso que está previsto no parágrafo 2º-A, aí fica pensando, então essa lei passou a regular também todas as modalidades de parcelamento? Ou todas as modalidades de parcelamento ficam submetidas apenas aos requisitos do parágrafo 2º-A, que já não são poucas? Aí começa a surgir aquele questionamento. Aí se diz, mas por que isso? Porque como a lei trouxe diversas novidades no que diz respeito ao parcelamento, se essas novidades ficarem restritas ao parcelamento específico que ela prevê, menos mal. Mas se essas novidades todas forem estendidas a todas as modalidades de parcelamento, a situação fica mais complicada. Por que isso? Bom, aí começa a se dizer, uma das condições é que ela tenha regularidade fiscal. Inclusive está no 2A, que é o compromisso que a empresa optante deve assumir perante a Receita. O parágrafo 2A diz o seguinte: para aderir ao parcelamento de que trata este artigo, e aí é por isso que vem aquela dúvida, o artigo trata do parcelamento da recuperação judicial, mas ao mesmo tempo ele diz que todos os demais parcelamentos devem se submeter ao parágrafo 2º-A. Que é exatamente o parágrafo 1º-A, para vocês terem a noção de como esse dispositivo é longo. Tem um parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, o parágrafo 2º, parágrafo 2º-A. Bom, aí vem. Liquidar débitos para com a Fazenda Nacional por meio de outra modalidade de parcelamento instituída por lei federal, desde que atendidas as condições previstas na lei, a lei do parcelamento, hipótese em que será firmado ou mantido o termo de compromisso a que se refere o parágrafo 2º-A deste artigo, sob pena de indeferimento ou de exclusão do parcelamento, conforme o caso. Então, a norma abre aquele entendimento de que, de agora em diante, todos os parcelamentos devem conter a exigência do parágrafo 2º-A. E o que é que o parágrafo 2º-A exige? Número 1, inciso 1, o fornecimento à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de informações bancárias, incluídas aquelas sobre extratos de fundos ou aplicações financeiras e sobre eventual comprometimento de receita e demais ativos futuros. Quer dizer, uma coisa bem ampla que a Receita Federal vai exigir essas informações, e não está dito aqui quando essas informações vão ser exigidas, nem de que forma elas serão exigidas. Então, a empresa fica sujeita a ter que prestar todas essas informações a qualquer tempo. Inciso 2, o dever de amortizar o saldo devedor do parcelamento de que trata este artigo com percentual do produto de cada alienação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante realizado durante o período de vigência do plano de recuperação judicial, sem prejuízo do disposto no inciso 3 do parágrafo 4º. Então, quer dizer o quê? Que toda vez que a empresa em recuperação judicial alienar algum bem, parte do dinheiro arrecadado com essa alienação deve ser usada para amortizar o saldo devedor do parcelamento. Isso pode, inclusive, afetar o próprio plano de recuperação judicial.
já compromete uma parte da receita adquirida com as vendas dos ativos para ter que pagar o parcelamento, uma amortização, inclusive, extraordinária, independente do prazo concedido originalmente. E o 3, dever de manter a regularidade fiscal. E é um termo amplo, regularidade fiscal. Se nós interpretarmos isso com mais rigor, se atrasar a entrega de uma DCTF, já pode ser excluída do parcelamento. É uma coisa que começa a ficar muito rígida e muito complicada, até porque regularidade fiscal, a empresa que pode se submeter a uma exigência que não pode, inclusive, não ter fundamento legal, mas vai perder a regularidade fiscal e, portanto, tem o seu parcelamento afetado. O cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Então, ela não pode atrasar tributo algum, passou a ficar com o compromisso de se manter em dia com suas obrigações tributárias, inclusive do FGTS. Então, a ideia é, essas exigências, daqui por diante, elas se restringem ao parcelamento especial das empresas em recuperação judicial, previsto nesse próprio artigo 10A, ou ela se refere a qualquer parcelamento que essas empresas em recuperação judicial possam fazer, ou até aqueles que elas já fizeram no passado. Fica a dúvida e com certeza vai demandar ainda muitos questionamentos que a gente, inclusive, já pode ir discutindo aqui. E mais a questão talvez mais polêmica, que sim, inclusive tem a exigência de será excluído o parcelamento se a empresa tiver declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tem certas coisas que a gente fica assim pensando. Uma empresa em recuperação judicial já está submetida a um controle rígido, seja dos credores, seja do juiz que preside o processo, seja da própria situação que ela se encontra para demonstrar solvência, capacidade de recuperar, porque nenhum empresário quer ficar em recuperação judicial, muito menos falir. Então, aí vem declaração de inaptidão de inscrição no CNPJ. Quando que a empresa pode ser inapta no CNPJ? De que maneira ela pode ser inapta? Existem regras que tratam da inscrição no CNPJ, regras que tratam de como essa empresa pode vir a ser considerada inapta, porque... Aí eu pergunto, será que aquelas regras que consideram a empresa inapta no CNPJ, ela não já teria falido há muito tempo? Ela não já teria sido acionada pelos credores, não já teria perdido todas as vantagens que a recuperação judicial lhe confere? Fica uma coisa meio rígida demais, meio apertada. E aí vem desistência das ações que ela promove discutindo o crédito tributário. Então, nós temos uma questão aqui que também começa a ficar... assim, tornar a recuperação judicial para fins fiscais um peso, uma dificuldade enorme que é atribuída. Porque diz assim, você tem que consolidar todos os créditos tributários. Eu digo, sim, é um tudo ou nada. Ou você consolida todos os créditos tributários, ou você não faz o parcelamento. Aí diz assim, não, mas todos mesmo, eu não posso separar nenhum. Aí diz, pode. Você pode deixar fora. Qual? Aquele que já esteja no outro parcelamento. Então, eu já estou no outro parcelamento, não preciso consolidar esse parcelamento agora. Ok. E qual mais? Aquele que você esteja em discussão, mas desde que esteja com suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Bom, então eu já posso pensar que os processos administrativos que implicam na suspensão, eu também não seria obrigado a incluir no parcelamento. E os processos judiciais? Só aqueles que têm uma decisão judicial ou uma garantia suspendendo a exigibilidade. Aqueles que você não tem, teria obrigatoriamente que consolidar. Então, você está sendo cerceado no seu direito de acesso ao judiciário. Eu estou discutindo em juízo, eu não tenho garantia, eu não tenho liminar suspendendo a exigibilidade, mas estou discutindo em juízo, me submetendo à cobrança normal daquele crédito tributário, mas, porque eu vou pedir o parcelamento, sou agora obrigado a
incluir esse valor no meu saldo devedor e mais desistir da ação com renúncia ao direito no qual ela se funda. Então, eu estou abrindo mão completamente do meu direito, dizendo que a Fazenda tem razão, para poder conseguir esse parcelamento, porque senão eu não vou parcelar nada, porque esse valor também obrigatoriamente tem que estar incluído, porque se não tiver, o meu pedido de parcelamento não será deferido. É uma questão assim uma exigência muito severa e que implica, ou pode vir a implicar, nós vamos discutir isso aqui, até mesmo num cerceamento ao direito de acesso ao judiciário. E aí vem uma outra questão, que essa é a que tem gerado mais polêmica, mais notícia nos instrumentos de divulgação do meio jurídico, que é a faculdade de a Fazenda Nacional requerer a convolução da recuperação judicial em falência. Está escrito no inciso 4º do parágrafo 4º-A desse mesmo artigo 10A. Aí vem, mas como assim? Por que a Fazenda iria pedir a convolução em falência? Aí nós lembramos aqui da jurisprudência que tem orientado, que é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Eu colhi aqui uma ementa apenas para trazer o fundamento adotado pelo STJ, e que vem sendo reiterado, pelo menos até agora. Afigure-se é do recurso é da primeira turma, ainda em 2006, e tem assim, ainda era ministro Francisco Falcão, da segunda turma. Afigura-se impróprio o requerimento de falência do contribuinte comerciante pela Fazenda Pública, na medida em que esta dispõe de instrumento específico para a cobrança do crédito tributário. Se a falência é uma forma final de realização do crédito de todos os credores do falido, a Fazenda não tem nada a ver com isso, porque ela tenha os meios próprios de cobrança, independente desse concurso de credores. E aí vem, ademais, revela-se ilógico o pedido de quebra, seguido de sua decretação, para logo após informar seu juízo que o crédito tributário não se submete ao concurso falimentar. Então, ela não tem legitimidade, ela não tem interesse na falência. Não tem por que pedir a falência se ela não vai participar dela. Então, o que é que fica muito claro nessa situação? A ameaça da decretação de falência, a ameaça do pedido de decretação de falência, é uma sanção política. Ela não vai servir para a Fazenda, ela não tem um propósito jurídico específico, pelo contrário, ela é contraditória, mas é uma força muito grande imposta contra a empresa que está em recuperação judicial. Ela não pode atrasar mais um tributo. Vocês imaginem assim, pedir o parcelamento, tenho que estar em total regularidade fiscal. Se eu atrasar um tributo que seja, aquele atraso pode ser considerado irregularidade. A irregularidade pode ser levada à revogação do parcelamento, ao cancelamento do parcelamento, e o cancelamento do parcelamento pode levar a um pedido de falência. Então, já está aí preparado um caminho que a empresa em recuperação judicial vai ficar numa corda bamba, numa linha de tensão muito grande para se manter e manter o seu plano de recuperação e conseguir sair daquela situação difícil. Existe ainda a transação. A lei também traz a possibilidade da empresa em recuperação judicial solicitar uma transação, mas mantendo as mesmas exigências para o parcelamento, como a regularidade fiscal, a prestação de informações à Procuradoria e outras parecidas. E fica sempre a critério do fisco deferir ou não a transação. Não há em nenhum momento
uma segurança do contribuinte, uma segurança da empresa em recuperação judicial, que aquele pedido dela será atendido. Não há sequer uma referência, um apoio que permita ela dizer: eu tenho um direito subjetivo a que a minha transação seja acolhida. Não tem. Ela fica sempre dependendo, inclusive porque a lei, no inciso 3º do artigo 10C, que o 10C é o que trata da transação, repete a mesma referência que já existe na lei das transações, que diz que há juízo de conveniência e oportunidade da fazenda pública. E ainda mais, observado o interesse público, os princípios da isonomia, capacidade contributiva, transparência, moralidade, livre concorrência, preservação da atividade empresarial e razoável duração do processo e eficiência. Então, sempre um risco propor a transação. A transação implica numa redução, sim, o parcelamento para as empresas em recuperação judicial não tem nenhuma redução do crédito tributário. É apenas uma divisão em prestações, estabelecendo um critério de cálculo do valor dessas prestações, mas não há reduções. As reduções só surgem na transação. A possibilidade de redução surge na transação. E aí fica aquela ideia: mas quem vai decidir o valor da redução? Como eu sei se essa minha transação vai ser aprovada ou não? De que maneira eu vou ter o mínimo de segurança? Não tem. E isso pode gerar uma situação muito ruim, que é de você ficar a depender do capricho de alguém que vai decidir. Ou, para não usar a palavra capricho, subjetividade na análise de alguém que vai decidir. E isso vai, infelizmente, despertar aquela questão humana que está presente em cada um de nós, de ter as nossas simpatias ou antipatias. É uma empresa que fabrica, por exemplo, cigarro, eu tenho antipatia por ela porque ela está matando muita gente, vou negar. Tem uma outra empresa ali que é boazinha, ela trabalha com produtos naturais, ela nem merecia não, mas eu tenho simpatia por ela, eu vou deferir. Então fica uma coisa assim, aberta demais para que a gente tenha segurança e parece que se esquecem dos princípios que orientam o direito tributário. O direito tributário trata do lançamento como uma atividade administrativa plenamente vinculada. E cadê a vinculação aqui? Não tem mais, a vinculação desaparece, porque fica dentro dessa subjetividade aberta e nós ficamos sem um parâmetro mais seguro. E tem também, existem muitas outras questões, eu destaquei apenas algumas que me chamaram a atenção, mas tem também uma observação que eu quero fazer com relação aos dispositivos que foram vetados. Então, a lei trouxe essas questões, trouxe algumas, vamos chamar assim, um excesso de preocupação, ao meu ver, ela trouxe um excesso de preocupação com a realização do crédito tributário. É como se dissesse assim: eu quero garantir mais ainda o pagamento. Parece que o legislador não se lembrou que ele estava diante de uma empresa em recuperação judicial. A empresa em recuperação judicial está fazendo o esforço possível para se manter funcionando, senão ela vai quebrar. Mesmo assim, ele quis garantir ao máximo o pagamento do crédito tributário, chegando ao ponto de dizer: se você não tiver regularidade fiscal, você vai ser excluído, e sendo excluída pode falir. Então a empresa passa a dar prioridade ao crédito tributário, tendo inclusive que deslocar parte do que ela arrecada com a venda de ativos para o pagamento desse saldo devedor, quando na verdade a postura do Estado deveria ser outra. O Estado deveria ser colaborativo na recuperação da empresa, ele deveria preservar aquela empresa, porque afinal de contas, aquela empresa saindo da recuperação, ela vai passar normalmente a pagar os seus tributos, vai desenvolver sua atividade melhor. Se essa empresa é empurrada para uma falência, não vai ser bom para ninguém. Ninguém vai ganhar com isso. E da maneira que a lei foi estruturada, esse parcelamento especial da recuperação judicial foi estruturado, a impressão que dá para quem lê o dispositivo é de que todos os cuidados foram voltados para a garantia da realização do crédito tributário. Então, há, a nosso ver, uma contradição com os princípios gerais que orientam a recuperação judicial. A recuperação judicial tem que ter um tratamento diferenciado, que permita a empresa voltar a operar.
e o fisco não abriu mão de muita coisa, não. Pelo contrário, trouxe novas garantias, trouxe novas imposições a quem pede um parcelamento, inclusive cerceando o direito de acesso ao judiciário, o que pode ser o caso de reanálise das críticas, a incisividade, a postura agressiva do fisco aqui, eu acho que não seria o caso. E os vetos? Há quem diga que esses vetos ainda vão ser discutidos no Congresso e é possível que sejam rejeitados. Mas será que realmente há essa possibilidade? Se há, vamos contribuir para ela, fazendo o nosso comentário aqui e, de certa forma, a nossa participação, o que a gente pode contribuir para que o assunto seja, pelo menos, discutido e esclarecido. Eu destaquei aqui 3 vetos. O veto ao artigo 6b, que diz, não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da lei tal, a apuração do imposto do imposto de renda e contribuição social sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital. O que é isso? Esses artigos tratam daquela trava de 30%. 30%, apenas 30% do lucro pode ser reduzido pela apuração do prejuízo, pelo aproveitamento do prejuízo acumulado. Ora, a lei dizia, no caso de recuperação judicial, você usa o prejuízo todo. Ora, a empresa já tem prejuízo acumulado e o prejuízo fez com que ela entrasse em recuperação judicial. É um prejuízo real, que ela passou por todas as auditorias lá, o juiz está presidindo a apuração da contabilidade dela, ela está cercada de controles, então aquele prejuízo não se discute. Do ponto de vista contábil, como nós falamos antes, ele deveria necessariamente ser aproveitado inteiro. Apenas a lei tributária é que diz, para efeito de apuração de imposto de renda e contribuição social, você aproveita no máximo o valor equivalente a 30% do seu lucro. Então, você apurou um lucro, só pode reduzir 30% dele. Aí vem a lei e diz, não, no caso de recuperação judicial, você reduz tudo. Ok, com ganho de capital, resultante da alienação judicial de bens ou direitos. Outra coisa que é também totalmente controlada, a alienação é judicial, controlada o valor, a arrematação, tudo. Aí vem o presidente e veta. Veta, mas por que ele vetou? Aí é curioso a razão de veto. A razão de veto está aqui em 1, 2, 3, 4 linhas. Então, a razão de veto diz assim, embora a boa intenção do legislador, então a gente já vai reconhecendo que o legislador teve uma boa intenção, a medida acarreta renúncia de receita, sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o disposto no artigo 113 do ADCT e no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A boa intenção do legislador foi reconhecida, mas desconsiderada. Mas será que é renúncia de receita? Será que não é uma mera forma de apuração do imposto de renda? E essa forma de apuração do imposto de renda pode implicar em aumento ou renúncia, ele está simplesmente adequando a apuração da base de cálculo do imposto de renda. Isso seria necessariamente uma renúncia de receita? A adequação ao aproveitamento do prejuízo do ponto de vista contábil não seria necessária? Ele não estaria corrigindo uma distorção anterior? Essa correção da distorção realmente é renúncia de receita, que implicaria nessa proibição, ou não? A pergunta que fica para que a gente debata sobre isso. E aí vem também um outro veto interessante. Esse aqui é muito interessante. O artigo 50A da Lei 11.101, que é a lei que trata da recuperação judicial, diz assim, nas hipóteses de negociação de dívidas de pessoa jurídica, no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta recuperação e do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras da sociedade, deverão ser observadas as seguintes disposições. Aí vem o ganho obtido pelo devedor, com redução da dívida,
não se sujeitará ao limite percentual de que trata os 42,50. É o mesmo limite da trava de 30%. Então, o que é que diz aqui? Eu negocio com o banco o meu débito, ou com outro credor qualquer, o meu débito, que era de 100, ele concorda em reduzir para 70, e aí eu consigo pagar. Mas aí vem o governo e diz, não, mas o seu ganho de 30, porque a sua dívida era 100, você teve o favor do seu credor que reduziu para 70, então o seu ganho de 30 você tem que pagar imposto de renda sobre ele. Eu digo, tem que pagar? Tem. Mas aí a lei dizia, mas nesse caso você pode aproveitar o total do prejuízo. Aí agora vem o veto e nega isso. Então nem o total do prejuízo eu posso aproveitar. Então eu vou ter que pagar o meu ganho, um imposto de renda sobre um ganho, que na verdade o ganho nem é verdadeiro. Porque se eu computar a apuração do resultado integral, a empresa pode até continuar no prejuízo. Ali foi um ganho eventual na negociação de uma dívida. Mesmo assim, eu nem sequer posso aproveitar o total do meu prejuízo acumulado para reduzir o impacto dessa cobrança. E aí, as razões de veto. Por que ele vetou? A mesma coisa do outro. Ipsiliter, as mesmas 4 linhas, falando de boa intenção do legislador e que o princípio previsto no artigo 113 do ADCT e da lei e do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal não permitem renúncia de receita sem uma contrapartida, o que também não caracterizaria necessariamente uma renúncia de receita. E aí vem o último veto, que foi o veto ao artigo... O último que eu destaquei aqui, existem vários outros vetos. Parágrafo único do artigo 60 da Lei de Recuperação, que diz que não haverá sucessão do arrematante, mesmo quando o bem arrematado tiver sobre ele pesando sanções de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária ou trabalhista. Então, o arrematante não teria nenhuma responsabilidade por nenhuma dessas sanções. Ora, o princípio geral da arrematação é de que é uma aquisição originária, que quem arremata não se responsabiliza por nada. Mas a lei entendeu, por deixar expresso, que o arrematante não vai ter responsabilidade nenhuma por isso, mas o presidente vetou, dificultando também essas vendas, esses leilões, vetou também falando da boa intenção do legislador, mas aí vem o fundamento. Interessantíssimo esse fundamento de veto, porque ele abre uma porta para vetar qualquer coisa. Porque ele diz assim, contraria a moldura constitucional. Pronto, contraria a moldura constitucional, está resolvido. Qual artigo que estaria traçando essa moldura? Ele não diz, mas contraria a moldura constitucional. Por isso, não pode. Aí se referiu expressamente a uma questão ambiental, que haveria uma previsão de que a sanção acompanharia o bem, e a anticorrupção, porque estaria transmitindo para a sociedade uma mensagem negativa de que em recuperação judicial você pode vender um bem sem que ele seja comprometido por penas impostas por medidas anticorrupção. E fala da necessidade da administração ser eficiente e do interesse público de mostrar para a população que o devedor está pagando pelo crime ou pela infração que cometeu. Ao meu ver, são todas alegativas genéricas, elas servem para qualquer coisa. Se esse veto prevalecer por essas razões, está realmente autorizado o presidente a vetar qualquer coisa. Qualquer coisa ele pode dizer que contraria a moldura constitucional, qualquer coisa ele pode dizer que o poder público tem que dar o bom exemplo e não pode ficar dispensando sanção, quando o arrematante não tem nada a ver com isso. O arrematante não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive, em todos os casos, a lei previu as exceções.
salvo quando a arrematação for feita por empresa ligada e de alguma maneira tiver algum interesse e tal. Então, essas empresas que poderiam estar ligadas e ter interesse, essas não estão isentas da responsabilidade. Apenas um terceiro desinteressado é que estaria, e ao meu ver, necessariamente deve estar, porque senão quem é que quer arrematar alguma coisa em leilão e trazer junto responsabilidade? Então, assim, eu destaquei esses pontos, como disse, são muitos os pontos que poderiam estar destacados, mas eu trouxe estes para que a gente debatesse. E quem tiver interesse em trazer outros, a gente vai debate agora. E espero que agora, nesse momento, a gente realmente enriqueça a nossa reunião, traga o assunto para mais acalorado debate. E gostaria de provocar no início logo o professor Hugo II, para que ele traga as considerações dele, e em seguida a gente vai abrir para todos os demais participantes. Professor Hugo II, por favor. Bom dia a todos, bom dia, doutor Schubert. Bom dia. Cumprimentar a todos que nos acompanham aqui. Doutor Oswaldo, estou vendo aqui também com a câmera ligada, queria saudar todos virtualmente presentes. E, não, na verdade, não tenho propriamente complemento nenhum a fazer. Acho que a exposição foi abrangente de todos os aspectos relevantes dessas alterações, mas me preocupa realmente, eu acho que isso foi muito bem salientado, talvez o espírito subjacente às alterações. As alterações, todas elas parecem sinalizar no sentido de encarar o falido ou o em recuperação judicial como alguém suspeito e, nessa condição, alguém que deve ser tratado como bandido. E a ideia de tratar o falido como bandido é uma ideia que está, na verdade, superada há muitos anos no campo do direito falimentar. A ideia do falido como bandido, como alguém que deveria ser punido, era uma ideia que já não estava mais presente nem na legislação dos anos 40. Na antiga lei de falência, a lei de falência pela qual eu estudei, por exemplo, quando fiz graduação, que era dos anos 40, com o professor Luiz Eduardo Ramos, na UFC, que era de que o falido apenas não tinha dado certo nos seus negócios e o propósito da lei era satisfazer os credores. Então, a ideia era satisfazer os credores, a ideia nos anos 40. Nos anos de 2000, agora em 2005, com a lei atual, que sofreu as alterações agora trazidas por esta, a ideia já era de função social da empresa e de recuperar a empresa. A ideia de que o empresário, quando ele monta um negócio, ele não está apenas atendendo aos seus próprios interesses. O empresário não deve ser visto só como alguém que lucra. É uma ideia que ainda existe esse ranço. Isso tem se modificado um pouco, embora eu não concorde com muito do que, principalmente pessoas assim, bem mais jovens, eu vejo isso até em amigos dos meus filhos, de dizer que imposto é roubo, etc. e tal. É uma postura ultraliberal, que, embora eu não concorde, eu acho que ela funciona, ela é saudável, porque ela termina funcionando como um pêndulo, né? como um efeito pendular para o outro lado. Quando eu era da idade deles, eu só escutava falar que o empresário era ladrão, que o Estado era maravilhoso, que o Estado tira tudo dos empresários, ele só satisfazer o bem comum e fazer todo mundo feliz. Todo mundo dizer hoje que imposto é roubo é o extremo oposto, talvez a gente consiga chegar no meio termo. Mas a ideia era de satisfazer, como eu disse, os credores, mas depois, com a lei atual, de reconhecer a função social da empresa. O empresário não é alguém apenas que está lucrando. Se alguém abre uma farmácia perto da minha casa, não é só o dono da farmácia que está ganhando dinheiro vendendo remédio, vendendo vitamina, vendendo teste rápido para Covid, mas é também a redondeza, as vizinhanças, as redondezas que ganham. Eu quero ter uma farmácia perto da minha casa onde eu posso comprar o remédio do qual eu preciso. Não é só o farmacêutico que está ganhando com isso. E eu acho que o Adam Smith já escreveu isso há muitos anos, numa passagem bastante célebre da Riqueza das Nações. Então, são não só as pessoas que trabalham ali, não é só a pessoa que passa em frente à farmácia todo dia e entra só para se pesar na balança, e gosta de ficar vendo o peso na balança,
ou a pessoa que entra para conversar com o farmacêutico, ou a pessoa que vendeu a câmara de ar para a bicicleta que faz a entrega. Enfim, existe toda uma rede de pessoas e de uma estrutura social ao redor que ganha com a existência daquela empresa. E que se ela desaparecer, tudo aquilo dali vai também ser perdido. Então, por isso eu acho que o Dr. Chupin falou na ideia de recuperar a empresa que está nessa situação e não massacrá-la mais ainda para que ela termine de fechar. E aí eu queria também destacar um ponto que é o seguinte: o principal problema do fisco não é, quando nós estudamos, por exemplo, quando se fala de transação, é quase que um mantra. As pessoas que vão fazer palestra sobre transação, nos primeiros 2 minutos, a gente já sabe se elas vão defender ou se elas vão criticar a transação. Quando elas começam com um mantra, que é o da ineficácia da execução fiscal, da ineficiência do judiciário, que a litigiosidade não tem levado a lugar nenhum, que os conflitos não são resolvidos, aí já se sabe o que a pessoa vai concluir depois, que a transação é ótima e que o fisco tem que fazer transação com as pessoas, com os contribuintes, para resolver tudo. Mas essa argumentação, sem entrar nem no mérito de se a transação é boa, se não é boa, se é constitucional, se não é constitucional, se vai dar margem para corrupção, se não vai, nem entrar nesse mérito. O fato é que as execuções fiscais que são ineficientes, elas são ineficientes porque não se encontra o devedor. A maior parte delas é ineficiente porque não encontra o devedor. Então, o problema do fisco são as chamadas de soluções irregulares. Tem até súmula do STJ sobre isso. Solução irregular da sociedade. Então, o problema do fisco não é o sujeito que pede recuperação judicial. Não é a pessoa que tem a falência decretada. O problema do fisco é o sujeito que desaparece, que evapora, que quando o oficial de justiça chega no endereço para citar, encontra só uma porta fechada e ninguém tem notícia do dono da empresa, ninguém tem notícia de ninguém. Então, talvez fosse o caso de estimular o contribuinte a tentar pelos meios legais se reerguer e pagar suas dívidas, em vez de fazer com que ele tenha medo de recorrer a esse caminho, porque, por exemplo, se ele fizer um parcelamento numa recuperação judicial e não conseguir honrá-lo, e ele tem medo de não conseguir honrá-lo, porque ele sabe a situação em que se encontra, tanto que pediu a recuperação, isso terminar virando uma falência. E aí também eu queria só fazer uma rápida remissão à questão da compensação de prejuízos. É que o próprio judiciário, quando afirmou que a trava ou as limitações à compensação de prejuízos seriam válidas, não contrariariam a ideia de que renda é acréscimo patrimonial e prejuízo não é acréscimo, é só recomposição, está na mesma tônica da indenização. Tem até súmula do STJ falando sobre indenização. Pelo mesmo motivo que a indenização não é renda, e nesse contexto, salvo a indenização por lucros cessantes, ela não deve se sujeitar ao imposto de renda, pela mesma razão, um ganho que apenas repõe um prejuízo anterior havido naquela empresa, ele também não deve ser visto como renda. Mas o STJ e o STF consideraram válidas as limitações constantes na lei, partindo de uma ideia de que apenas estava havendo um prazo maior para que aquele prejuízo fosse aproveitado, não havia uma proibição absoluta. Mas quando a empresa encerra as atividades, quando ela vai parar de funcionar, não faz sentido essa trava, exatamente porque ela não vai ter tempo, talvez, 2, 3, 4, 5 anos na frente para conseguir abater o prejuízo inteiro. Uma empresa que está nessa situação, não só se presume que ela tem prejuízos acumulados muito maiores, como se presume que ela não vai conseguir continuar funcionando por muito tempo. Então é uma situação em que a própria jurisprudência que já existe sobre travas na compensação de prejuízos, ela talvez não se aplique. Talvez seja o caso de fazer um distinguish, mesmo sem mudança nenhuma na lei. Quanto mais se for o caso de fazer uma mudança, como se fez, não teria motivo nenhum para deixar de fora a questão do um ou outro tipo de ganho, como seria o caso do ganho de capital. E também, como foi muito bem destacado, acho que a responsabilidade fiscal não tem nada a ver com o assunto, porque não se trata de renúncia de receita. Mesmo que sejam válidas as travas apenas fazem com que o imposto seja pago antecipadamente e aquele prejuízo vai ser abatido em anos seguintes e, portanto, apenas há uma postergação de um recolhimento que aconteceria todo de uma vez. Tanto que os contribuintes que questionavam essas travas, eles afirmavam, dentre outras coisas, um argumento que o judiciário passou meio por cima e não apreciou com a devida atenção, eles argumentavam que era um empréstimo compulsório disfarçado. Se a empresa teve um prejuízo e abatendo o prejuízo no resultado
deste ano ela não paga nada de imposto de renda, mas com a trava de 30% ela vai pagar um pouco de imposto agora, para pagar menos nos anos seguintes, porque ela vai ficar usando esse prejuízo nos anos seguintes por conta da trava, isso seria um empréstimo compulsório disfarçado. Então, retirar a trava é apenas retirar esse empréstimo disfarçado. Eu estou deixando de emprestar. Se eu estou deixando de emprestar, não está sendo uma renúncia de receita que o poder público está experimentando. Aqui eu encerro só com essa observação, que a doutrina do direito tributário começa a falar, hoje em dia, está entrando na moda, a seguinte frase: uma reaproximação entre o direito tributário e o direito financeiro. É preciso reaproximar o direito tributário e o direito financeiro. E um dos autores que tem um dos melhores estudos sobre isso é o professor James Marins, naquele livrinho Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte. Ele diz que quando o direito tributário se separou do direito financeiro, uma separação que em certo sentido é saudável, porque para fins didáticos, para fins de estudo, nós temos que delimitar os nossos objetos de estudo. Nesse sentido, o positivismo foi útil ao estudo do direito, quando ele propôs essa delimitação de objetos. Mas, de outro, ele foi nocivo quando ele propôs uma ausência de diálogo entre as especialidades. Tudo bem que eu vou estudar só o direito tributário, não vou estudar tudo, até porque não dá, mas eu tenho que estudar o direito tributário estando em dia e dialogando com as pessoas que estudam os outros setores do direito, até porque o direito é um só, a realidade é uma só, as divisões nós fazemos nela arbitrariamente só para estudá-la melhor, mas ela como um todo é indivisível. E aí o professor James diz que essa separação levou ao que ele chamou de direito tributário arrecadatório. O direito tributário só serve para arrecadar, sem nenhuma preocupação com fins, com propósitos, com os objetivos, se o tributo é justo ou não, se é bem aplicado ou não, nada disso interessa. O que interessa é arrecadar. E ele faz uma crítica muito bem feita a essa separação nesse cenário. Mas hoje, como eu disse, isso está entrando na moda, só que está entrando na moda para massacrar mais ainda o contribuinte. Em vez de se dialogar tributário e financeiro, por exemplo, para saber o que está havendo com as contribuições, para saber por que nós flexibilizamos tanto os limites da tributação em relação a contribuições em nome da finalidade, só que quem cuida dessa finalidade é o direito financeiro, e quando a finalidade é totalmente subvertida, diz o próprio Supremo, não, isso não tem problema nenhum, porque é uma questão de direito financeiro. Então, essa separação continua massacrando o contribuinte no terreno das contribuições, porque eles pagam tributos que não se sujeitam a vários limites. E se diz que o limite é a aplicação vinculada a uma despesa, só que essa aplicação vinculada a uma despesa não acontece, e aí nesse caso a separação entre o direito tributário e o direito financeiro faz com que não se estude o que acontece com a contribuição, ou que essa desvirtuação ou esse desvirtuamento não contamine a cobrança. Mas agora no cenário, por exemplo, de regulamentar uma isenção, regulamentar uma imunidade, ou tratar mesmo de uma forma de apuração de um tributo, de determinação da base de cálculo, se o critério de determinação da base de cálculo levar a uma arrecadação um pouco menor, já se foca a necessidade de diálogo entre o tributário e o financeiro, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, para dizer que não pode. Então, é um exagero, no caso, aplicar o artigo 14, ele não tem nada a ver com compensação de prejuízo, mas não deixa de mostrar isso que eu falei, de a preocupação do diálogo do tributário com o financeiro para restringir mais ainda os direitos do contribuinte, em vez de ser para protegê-lo, como seria fazer isso em matéria de contribuições. Mas, no mais, eu só vejo aí, como o doutor Chuba expôs muito bem, um carretel de sanções políticas disfarçadas aí de outras coisas no meio da nova lei de falências. Queria parabenizá-lo pela exposição e aguardar aí ansiosamente a participação de todos que nos ouviram. Então, quem mais quer colocar alguma coisa, fazer uma observação, uma dúvida, acrescentar um ponto que não foi falado? A gente nem sabe se eles estão aí mesmo. Ei, vocês estão aí todos? Ou só fizeram ligar e... Só o Oswaldo a gente sabe que está aí. Os outros podem ter só deixado o computador falando e foram dormir. Não é? Como eu suspeito que alguns alunos meus fazem. Uma vez eu disse para um aluno, rapaz, liguei a câmera para falar. Aí ele, peraí, professor, deixa eu botar uma blusa. Doutor Chuba, estamos por aqui.
Pois então, quais são os seus comentários aí do que nós estamos falando? Assim, eu tive lendo essa lei de falência, como você falou, ela é uma lei muito longa, você tem várias emissões, tem que estudar bem. Estive vendo alguns artigos já publicados, somente no Jornal Econômico, e essa interação, você explicou aí sobre a lei de falência, com matérias de caráter tributário, principalmente nessa parte dos parcelamentos, ainda vai gerar muita polêmica. A doutrina ainda vai se exaurir bem sobre isso, explanar bem sobre esse assunto, isso vai com certeza bater nos tribunais, mas, assim, a gente tem os advogados que militam na matéria, as pessoas interessadas, os doutrinadores, tem que continuar fazendo esse debate, porque vai acontecer muitos casos práticos na Receita Federal, nos escritórios, na Justiça, vai acontecer casos práticos que só no tempo é que isso vai sendo dividido. Repito, é uma lei muito complexa, a gente precisa, além de ter muitas emissões, olhar muito doutrina a respeito, e que a gente acha bom isso que vocês estão fazendo e incitar esse debate para que mais pessoas se envolvam. E, logicamente, no futuro, aí, novas exposições de vocês, já com alguns casos concretos, alguns jurisprudência, etc., vai nos ajudar bastante. Parabéns aí a vocês. Obrigado, Alexandre. E agora, mais alguém falar alguma observação? O segundo colocou, inclusive ele usou uma palavra que eu não tinha usado, que é massacrar o contribuinte. A ideia de defesa do crédito tributário, eu coloquei como defesa do crédito tributário, implica nesse aperto ao contribuinte. Então, acho que realmente há uma contradição, uma incoerência, na medida em que o Estado, ao invés de promover a recuperação judicial, ele está atrapalhando, ele está dificultando essa recuperação judicial na busca de uma defesa de curtíssimo prazo do crédito tributário, porque ele só está defendendo aquele que já está formado e que não foi pago, e só não foi pago porque a empresa está em dificuldade. Ele esquece que aquela empresa pode gerar muita receita futura, e inclusive pagar aquele que está atrasado, mas com o devido tempo e na possibilidade dela. Talvez a mudança da Selic esteja preocupando o governo mais agora. Antes a Selic era, em relação aos demais custos, era muito elevado, era um custo financeiro muito elevado. O juro oficial era muito alto. Agora, como a taxa da Selic caiu, o governo fica preocupado que os empresários podem querer atrasar o pagamento do tributo como um planejamento tributário, porque aquele valor seria muito mais caro se ele estivesse tomando num banco ou fazendo alguma outra atividade com ele. Não, eu atrasando o tributo, depois eu coloco em dia, mesmo pagando multa e tudo, ainda vai ser um ganho financeiro que vai valer a pena. Talvez preocupado com isso, ele esteja agora tentando algumas medidas, mas ele não percebe que situações como a que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, setores que são atingidos de maneira fortíssima, que estão sem conseguir operar, restaurantes fechando, casas de eventos fechando, prestadores de serviço de maneira geral sendo atingidos de maneira mais forte, e para um pedido de recuperação judicial de algumas empresas nesses setores, ainda vai ter que enfrentar toda essa dificuldade tributária. E às vezes a gente pensa assim, não, porque você está falando de um pedido de parcelamento que pode envolver todo um passivo tributário para juntar tudo, que pode envolver uma fiscalização de irregularidade fiscal, você tem que pagar todo o tributo em dia, que pode envolver uma exclusão de parcelamento, que pode envolver um pedido de falência. Mas é uma realidade, está aí. As cartas estão postas na mesa, todos os trunfos estão com fisco. Então, nós vamos esperar para que isso aconteça, vamos deixar essas possibilidades abertas para que isso aconteça, quando o direito tributário, em princípio, deveria ter um movimento inverso. O direito tributário deveria ser para fechar as portas e não para abri-las. A limitação ao poder de tributar
é uma razão de ser da existência dele, do direito. Então, assim, a gente vê que está havendo esse uso da norma, da mudança da norma, ele está sendo, vamos chamar assim, manipulado pelo poder estatal, pela fazenda pública, de maneira a ser cada vez mais permissivo, cada vez mais o Estado pode mais, e esse exemplo da transação é muito claro, quer dizer assim, o Estado é que vai decidir tudo, o Estado é que vai resolver se concede ou não a transação, para qual contribuinte ele concede, e fala de transparência e de isonomia, mas na verdade a gente nunca sabe de que maneira aquela transação foi feita, quais são os critérios que levaram à decisão daquela forma, e agora na recuperação judicial mais ainda. Nós ficamos aí sem nenhum controle de qual empresa vai ser atendida ou qual empresa vai ter o pedido negado, e fica uma situação que começa a prevalecer simplesmente o poder e o direito tributário fica relegado a uma questão subjetiva do fisco, o que é muito preocupante, principalmente quando a gente vê o posicionamento das cortes superiores, também com inclinação muito forte de justificar as exigências fiscais de uma maneira ou de outra, procurar uma explicação para todas elas, mesmo que de forma incoerente com as próprias decisões anteriores dessas mesmas cortes. Mas e aí? Libeni, você quer dizer alguma coisa? Você está aí, Libeni? A gente nem sabe se as pessoas estão realmente do outro lado. Alguns estão dizendo, estou aqui, estou. Então, já que vocês estão aí, vamos falar. Digam aí o que é que pensam. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Schubert, doutor Hugo. Parabéns primeiramente pela explanação. Eu, como estudante, confesso que, não tendo nem visto a cadeira de direito tributário, ainda não tenho conhecimento suficiente para opinar, mas me parece que algumas normas dessa nova lei de falências fogem um pouco ao espírito que a lei originalmente deveria ter, que seria ajudar, né, de alguma forma, a questão da recuperação judicial e não puni-los e tratá-los como criminosos, como bem disse o doutor Hugo. Mas, em geral, eu gostaria só de agradecer pela explanação e é muito bom a gente, já na faculdade, ainda não tendo visto a cadeira, entrar em contato com esse tipo de tema, porque é algo bastante importante que tenho certeza vai ser bem relevante no futuro. Essa questão da nova lei de falência, que entrou, se eu não me engano, no final do ano passado, não é isso? Isso. Muito obrigado, Enzo. Professor, doutor, Sim. eu estou assistindo muito atento a tudo que está sendo dito aí por você e pelo Hugo. Realmente eu estou aprendendo bastante e mesmo sem conhecer com profundidade essa matéria, a gente vê que essa é uma grande realidade. O Estado realmente, ele espezinha mesmo, ele bota para matar. Não quer saber que realmente é o dele. E infelizmente isso tem dificultado bastante a vida dos empresários, das pessoas que infelizmente estão com dificuldade. E a minha pergunta seria apenas o seguinte: mesmo nessa pandemia, nada poderia ser feito, quer dizer, nem há acessibilidade com relação a isso. É uma coisa que não interessa para ele, só receber, só arrecadar. Eu pergunto, a pandemia não disse que mudava alguma coisa? Mudou em que na realidade? Na sua compreensão? Pelo que eu estou vendo aí, não mudou nada, não vai mudar nada. O interesse é exatamente o arrecadatório, como você falou. Então essa é a pergunta: não vai mudar nada com essa pandemia? As coisas não mudaram? Só isso que eu estou querendo fazer essa colocação, sabe? Fiquei muito atento às colocações suas e do muito boas, tá entendendo? Bem fundamentadas. Gostei. Libeni, mudança. Essa lei que nós estamos comentando agora é uma mudança. Ela é recente, é de dezembro de 2020. Então, é uma coisa que veio agora. Agora, mudança no sentido de conferir
mais garantias ao crédito tributário. Então, a mudança poderia ser inversa? Poderia, mas não tem acontecido. O fisco, de uma maneira geral, federal, estadual, municipal, a preocupação deles agora é em aumentar a receita. Há pouco tinha uma discussão, estava sendo muito debatido na imprensa, a questão do preço da gasolina. O governo federal dizendo que a culpa era dos estados, que cobram um ICMS muito caro, os estados dizendo que há muito tempo que não aumentam o ICMS e que, portanto, o aumento do preço da gasolina não era culpa deles, e fica aquela discussão, mas ninguém quer abrir mão daquilo que recebe e querem arrecadar mais. E para os estados, quanto maior for o preço da gasolina, melhor que a maior arrecadação de ICMS. E fica aquele debate. A ideia é que, com a pandemia, o que é que houve de facilitação fiscal foi o mínimo. Algumas entidades fazendárias ofereceram parcelamentos aos contribuintes. Então, você está devendo, ok, eu vou lhe dar um parcelamento, vou facilitar um pouco o seu pagamento, mas dispensa de pagamento, uma anistia, ou sei lá, alguma coisa do tipo, não foi feita, não de maneira consistente, programada. As exigências continuam as mesmas e até incrementadas, como a gente viu. Valeu, doutor Fúrio, realmente é isso mesmo. Vamos ficar estudando mais. Eu e a Letícia aqui, o negócio aqui é sério, viu? Que o direito tributário não é brincadeira. Cada instante se modifica, mas uma coisa não se modifica. É o direito de cobrar mais. Mas vamos tocar o barco, vamos ver como é que vai ficar esse nosso país. Tudo isso. Um abração, viu? Bacana a exposição de vocês. Obrigado, Libeni. E aí, mais alguma observação de um outro assunto que seja? Eu acho que está faltando aqui um procurador de fazenda assim mais aguerrido para poder tentar sustentar alguma coisa a favor do fisco. A gente tem um debate vendo o outro lado, não é? Eu, uma vez, participando de uma palestra sobre transação, o segundo falou que nos 2 primeiros minutos a gente já tem o perfil da pessoa, da resposta que vai aparecer no final, e tem mesmo. E um dos pontos que eu mencionei, que a gente ainda estava falando da medida provisória, da 899, que foi a que trouxe o assunto de transação, depois foi convertida em lei, e essa medida provisória trazia um dispositivo igual a esse, de que a Fazenda poderia pedir a convolução da recuperação judicial em falência. Ou era até mais amplo, não era nem só recuperação judicial, ela poderia pedir a falência da empresa. E o debatedor, que era o procurador da Fazenda, procuradora da Fazenda, disse, não, mas isso aí a gente colocou, quer dizer, o projeto de lei, o projeto da medida provisória, parte da Fazenda mesmo, nós colocamos esse dispositivo apenas para negociar com o Congresso, a gente sabe que ele não vai passar não, foi só barganha. Então, assim, a Fazenda tem noção das coisas, ela sabe que aquilo ali não era algo razoável do ponto de vista jurídico, não tem sentido algum a Fazenda pedir a falência quando ela não vai participar da falência. Inclusive, um aspecto interessante é que essas mudanças trouxeram a Fazenda para dentro da recuperação judicial, mas só na parte boa, só naquilo em que ela vai otimizar o recebimento dos créditos, só principalmente na parte em que obriga o devedor do tributo a amortizar o parcelamento, o saldo devedor do parcelamento, com parte do valor da venda dos bens leiloados, arrematados. Então, nessa parte ela vai entrando, pega uma parte do dinheiro, mas na parte em que ela se submete às demais exigências ou posturas que os credores devem assumir, não, ela está fora. Ela não se envolve, ela diz, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, quando chega na hora de receber, ela tem a ver. Então, a história de tenho e não tenho, quer dizer, a parte boa, ela quer, a parte ruim, ela fica longe, mostrando mais
o interesse de realmente receber o tributo de qualquer forma. E o grande contrassenso de que a Fazenda requerer a falência é porque é um processo do qual eu não participo. Né? E tem até jurisprudência pacífica do STJ já sobre isso, que é uma jurisprudência que a lei está tentando contornar. Porque seria um caso esdrúxulo de alguém ter legitimidade para dar início a um processo do qual ele não pode ser parte. Nitidamente só como instrumento de sanção política mesmo. O desvio de finalidade está bem evidente. E ela talvez tenha a perder, na medida em que a realização dos bens do falido tenha lá aqueles critérios de preferência que a Fazenda não necessariamente vai receber tudo. E não tem sentido ela realmente requerer isso. Pede para ficar olhando, né? A sanção política realmente está evidente. Bom, temos alguma sugestão de assunto para a nossa próxima reunião, que vai acontecer agora no final de março, última terça-feira de março. Nós analisamos com cuidado e atenção todas as sugestões que nos chegam e dando prioridade exatamente para atender a demanda de algum assunto que seja mais abrangente, que possa alcançar o interesse de um maior número de pessoas. Esse da falência foi escolhido com esse critério. Além de ser uma novidade, algo que foi trazido aqui para o nosso ordenamento jurídico com poucos meses. E ainda merecedor de debate. E até essa questão dos vetos, de uma maneira ou de outra, esses debates, como o que nós estamos fazendo agora, podem chegar até os ouvidos dos parlamentares e motivar alguma discussão, alguma razão de rejeição dos vetos. Essa de um veto com base que não se comporta na moldura constitucional, eu acho que é algo que realmente é preocupante e exige a atenção de todos, do Congresso, de todos, porque esse veto poderia ser rejeitado pela falta de fundamento. Fundamento genérico não é fundamento. Esse fundamento serviria para vetar qualquer coisa. Isso por si só, já bastaria para rejeitá-lo. Bom, aguardamos as sugestões de temas. Se vocês não estão podendo fazer agora, podem fazer mediante qualquer dos contatos com o I7, seja através do Instagram, seja através do e-mail ou de telefone. Nós procuramos nos fazer acessíveis de todas as maneiras. Então, vocês podem fazer esse acesso, sugerir temas, e nós examinaremos com toda atenção. E como não há mais manifestação de interesse de participar do debate, de trazer algumas colocações, vamos encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a presença de todos, esperando que tenha sido útil esse nosso debate, essa nossa discussão aqui sobre esse tema, e já convidando a todos que participem da sessão do final de março, da última terça-feira de março, e aqui encerrando a nossa reunião, tá? Certos de que a nossa parte de debater, de trazer o assunto a lume, dar a ele um espaço para que as pessoas, de uma maneira ou de outra, tomem conhecimento, é o nosso propósito e estamos perseguindo isso sempre. Muito obrigado a todos, um bom dia, espero vocês na última terça de março. Obrigado.